Amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez eu quero deixar para você a palavra de Deus, tá? Você que já é inscrito nesse canal, eu peço que você, possa sim continuar compartilhando essas mensagens, tá bom? Para aquelas pessoas que precisam e necessitam, receber a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu convido você, a se inscrever nesse canal, tá bom? Esse canal ele é um canal evangelístico, ele não tem outra finalidade, outro objetivo a não ser levar o evangelho, pregar o evangelho, tá bom? Sono espiritual, cuidado com ele, É a palavra que nós vamos meditar hoje. E sabe, meu amigo e minha amiga, é uma coisa muito séria que tem acontecido no nosso meio. Quando eu digo no nosso meio, eu digo no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, no meio do povo cristão, algo que não deveria acontecer, mas está acontecendo. Muitas pessoas espiritualmente estão se deixando levar pelo sono, Ou seja, é aquela pessoa que ela começa aos poucos deixar de orar, ela começa aos poucos deixar de buscar a presença de Deus, Ela começa a deixar de ler a Bíblia, ela começa a deixar de jejuar, a deixar de vigiar, ou seja, aquilo que muitas das vezes ela abominava, ela começa a fazer, e começa a achar tudo normal. E é perigoso isso, porque para o diabo ele entrar na vida do cristão, ele sabe que quando o cristão ele tem uma vida de oração, quando o cristão ele tem uma vida de jejum, quando o cristão ele tem uma vida de comunhão com Deus, o diabo sabe que o cristão é forte, então ele não vai entrar, Vai ficar difícil dele entrar na vida do cristão e dele agir na vida do cristão, No caso, ele só vai agir por permissão de Deus. Mas, então, para o diabo ele ter livre acesso na vida do cristão, ele vai colocar um estado de sono espiritual. Ou seja, é onde a pessoa ela começa a, vamos assim dizer, entrar numa decadência espiritual. Pouco a pouco ela vai deixando de lado as coisas de Deus. Pouco a pouco ela vai perdendo o prazer, pelas coisas de Deus, até ela dormir totalmente, E até mesmo até morrer espiritualmente. Em Apocalipse até tem uma das igrejas que fala, Da igreja que estava para morrer, Então é perigoso isso, porque a gente sabe que quando uma pessoa dorme, você já viu aquela pessoa que tem aquele sono profundo, você pode mexer com ela, você pode pegar as coisas dela, roubar o que é dela, que ela nem vai perceber nada. Ela só vai perceber que aconteceu alguma coisa com ela depois que ela despertar do sono. É aquela pessoa que tem aquele sono profundo, Principalmente quando a pessoa está muito cansada, Ela entra naquele estado de sono profundo que você pode mexer com ela, sacudir ela, que ela vai se manter daquele jeito. Então tem muita gente, meu amigo e minha amiga, que espiritualmente está dessa forma. E é perigoso isso, O apóstolo Paulo ele fala até a igreja de Efésios, aos Efésios,
capítulo 5, verso 14, ele escreve à igreja de Éfeso, ele diz assim, ó: por isso é o que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. Ou seja, o que é a pessoa que está entre os mortos? Quando a Bíblia fala mortos aqui, ela está se referindo não àquele morto físico, mas quando a Bíblia se refere a mortos, também ela está se referindo àquelas pessoas que estão no pecado, aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade, que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então essas pessoas, espiritualmente, elas estão mortas. Então, quando o cristão, espiritualmente, ele dorme, ele começa a estar junto dessas pessoas, em outras palavras. Ele começa a fazer exatamente o que essas pessoas fazem. Tem muita gente que um dia abominou a mentira, abominou a idolatria, abominou a bebida alcoólica, abominou o cigarro, o palavrão, o adultério, a prostituição, a pornografia, que muitas das vezes hoje essa pessoa voltou a fazer novamente. E ela colocou na cabeça dela que é algo normal, que Deus releva, que Deus entende o pecado dela, que Deus sabe que ela tem fraqueza. Então a pessoa começa a achar o seu pecado normal. E não é normal. Então isso é um estado de sono espiritual. E é algo que nós temos que tomar cuidado, meu amigo e minha amiga. Porque o diabo, ele não vai se apresentar para mim e para você da maneira que ele é. Ele vai vir sorrateiramente. Eu repito, ele sabe que o cristão está forte espiritualmente. E quando o cristão está forte espiritualmente, fica difícil dele agir, fica difícil dele entrar, a não ser por permissão de Deus. Mas então, o que ele faz? Ele vai fazer o cristão dormir espiritualmente. O cristão vai deixar de orar, o cristão vai deixar de jejuar, vai deixar de vigiar. Aí o diabo entra e tem o livre acesso. Então, cuidado com isso. Tem dois personagens famosos na Bíblia que, infelizmente, entraram nesse estado de sono. Um deles é o Sansão, Lá em Juízes, capítulo o 16, o versículo 19 e o versículo 20, a Bíblia diz que o Sansão, ele dormiu nos braços de Dalila. E enquanto ele estava dormindo, o que a Dalila fez? A Dalila chamou o seu cúmplice e o cúmplice cortou o cabelo de Sansão, cortou as tranças, de Sansão. Por quê? Porque era um voto que Deus havia feito com o Sansão, que ele não cortasse o cabelo. O Sansão, desde o seu nascimento, ele foi consagrado a Deus. Ele foi uma pessoa separada para Deus. E Deus havia feito um voto com ele de não cortar o cabelo. Então, quando a Dalila descobriu isso, o segredo de Sansão, ela sabia que não poderia chamar os cúmplices dela enquanto Sansão estava acordado para cortar o seu cabelo, porque obviamente Sansão não iria deixar. Então, o que ela fez? Ela começou com aquela conversa, com aquele papo, com aquela conversa falsa, aquele papo de mulher apaixonada. E o Sansão foi um homem que venceu muitos homens, mas foi vencido pelo coração, se envolveu pela pessoa errada. E a Dalila estava
mancomunada com um filisteu, né, um cúmplice. Eles combinaram, né, entre si, a Bíblia, para fazer esse ato, né? Combinaram que enquanto a Dalila fazia o Sansão dormir, a Dalila atraía o Sansão, fazendo ele dormir no seu joelho, né, no seu colo, ela chamou o outro para que cortasse o seu cabelo. E quando o outro começou a cortar o cabelo do Sansão, se você quiser ler, está lá no versículo 19 e 20 de Juízes 16, o Sansão ele começou a perder a sua força, porque era a força que o Sansão tinha, era a comunhão dele com Deus, através do voto de não cortar o cabelo. Então, quando o filisteu começou a cortar, o Sansão começou a perder as forças, né? Você vê que naquela época não existia maquininha de cortar cabelo, não existia tesoura, era tudo na base da navalha, né? Você pode perceber que o Sansão, ele estava tão num sono profundo, né, que ele nem sentiu a dor do filisteu cortando o seu cabelo, porque era tudo na base da navalha, né? Era tudo na base né, da navalha, não tinha maquininha elétrica não, a bateria não. Então você vê que o Sansão estava num sono profundo que ele não sentiu dores, não sentiu nada, não sentiu o seu cabelo puxar, né? Você vê, é o que acontece, meu amigo e minha amiga, quando uma pessoa dorme espiritualmente. Ela não sente mais a culpa pelo pecado. Ela não sente mais a dor, né, de ter pecado, de estar no erro. Não, ela começa a achar tudo normal. Tudo que está acontecendo, ela acha tudo natural. Ou seja, o diabo consegue entrar e sair na vida da pessoa. E a pessoa ela está tão relaxada espiritualmente, porque quem dorme, o que acontece? Relaxa, né? Fica tranquilo, relaxa. Então, a pessoa que está dormindo espiritualmente, ela fica tão relaxada e para ela está tudo normal. Se ela vai no culto, amém. Se ela não vai, amém. Se ela ora, tá certo. Se ela não ora também, tá tudo bem, né? Se ela lê a Bíblia, tá bom. Se não lê também tá bom. Ou seja, a pessoa acha tudo normal, né? Porque espiritualmente ela está dormindo. Então, cuidado, meu amigo e minha amiga. E no versículo 20, quando Sansão ele despertou do sono, já era tarde. Quando ele despertou e falou, não, eu vou sair igual antes, eu vou vencer esses filisteus. Mas ele não percebeu que a presença de Deus, o Espírito de Deus, já havia se retirado dele. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga. Cuidado, né? Outro personagem, lá em 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, fala sobre a queda do Davi. Davi, ele foi um grande rei, mas ele foi um péssimo chefe de família, né? Davi, ele teve um reinado atribulado, né? O próprio filho abusou da própria irmã, depois o outro matou essa pessoa que abusou, né? E o que matou, que foi o Absalão, quis tomar o trono do próprio pai. Ou seja, como tudo isso se iniciou? Como? Quando Davi ele decidiu deixar de cumprir a sua responsabilidade como rei. A Bíblia diz em 2 Samuel,
capítulo 11, versículo 1 e 2, que era tempo dos reis ir para a guerra. E a Bíblia diz que o Davi ficou em casa. E no versículo 2 de 2 Samuel 11, quando ele se levantou do sono, né, daquele sono depois do almoço, né, de tardezinha, ele foi passear pelo seu palácio, ele viu ali a Batseba se banhando. E aí o resto da história foi terrível, né? O Davi adulterou com ela, ela acabou engravidando, né? E o Davi, tentando encobrir o seu erro, né, chamou o seu marido para que ele se deitasse com ela, para que ele falasse, né, que o filho era dele, do marido dela, só que o marido dela não quis, né, ao ponto de o Davi, ele até mandar matar o marido de Betseba. Olha só, uma tragédia atrás de outra, né? E por causa que Davi cometeu esses pecados, teve consequência, que foi isso que eu falei para você agora, né? Um próprio irmão abusou da própria irmã, o outro matou esse irmão, depois o outro que foi o Absalão no caso, roubou, né? Tentou roubar o trono do próprio pai, ou seja, foi tragédia em cima de tragédia. Mas como que começou isso, meu amigo e minha amiga? Quando Davi, ele deixou de cumprir a sua responsabilidade como rei. Ou seja, espiritualmente foi um estado de sono. Quando a gente deixa de cumprir o nosso dever de cristão, por exemplo, que é orar, jejuar, vigiar, leitura da Bíblia, meditar todos os dias. Quando a gente acha que a gente não precisa mais fazer essas coisas, nós estamos entrando num estado de sono espiritual. E aí o diabo vai agir fácil. Foi o que aconteceu com o Davi e aconteceu com o Sansão. Então, meu amigo e minha amiga, cuidado com o sono espiritual. Cuidado. Jesus disse que nós temos que nos manter vigiando todos os dias a nossa vida. O que é uma pessoa que vigia? É aquela pessoa que se mantém atenta. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor procurando brechas para que possa nos tragar. Então, cuidado. Cuidado com o sono espiritual, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.